Olá, aqui é Paulo César e esse vídeo é sobre meditação, mas também é sobre qualquer prática. Se você está tentando usar o método Sedona, EFT, Ho'oponopono, qualquer prática, você vai aprender que Buda não sabia meditar. E no final desse vídeo você vai ter uma lição muito importante. Você vai saber que um faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Então dê logo um like aqui embaixo, se inscreva no canal se você já não estiver inscrito ou inscrita, porque nós vamos direto ao ponto. E eu quero saber de você. Você, com certeza, você já sabe que a ciência se rendeu à meditação. O método Sedona já foi testado, por exemplo, por Harvard, né? Tanto no mundo dos negócios, tanto na vida prática, né? Em aumentar vendas de empresas, quanto em benefícios pessoais, de paz, você eliminar a ansiedade, eliminar estresse, você ter mais felicidade, você sair de estados constantes de depressão. Agora, sabe, apesar de tudo isso, apesar de todas essas evidências, as pessoas, muitas vezes, elas tentam meditar e não conseguem, elas desistem logo de cara. E isso se dá por dois motivos. O primeiro é uma questão de dificuldade, né? As pessoas, às vezes, elas querem meditar como um atleta de meditação, né? Como um monge budista. E você simplesmente não vai fazer isso. Você precisa começar devagar, você precisa começar com alguns minutos, você precisa ter constância na prática. 10 minutos de meditação, para algumas pessoas, é tempo demais, é tortura. É simplesmente tortura. Se você é uma dessas pessoas mais ansiosas, mais inquietas, e você já tentou meditar por 10 minutos, ou até, às vezes, até 5 minutos, você sabe exatamente do que eu estou falando. É uma tortura. Eu estou falando de, sabe, conhecimento direto. Eu sou uma dessas pessoas. Eu tive que me ensinar a meditar. Eu tive que começar devagar. Eu tive que ir dando passos. E o que é que acontece? Por exemplo, se você vai para uma academia e você, sabe, você quer levantar peso, você quer usar as máquinas, você quer, sabe, malhar durante 40 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, como pessoas que, sabe, já malham há anos, às vezes há décadas. Sabe, o que é que vai acontecer? Você vai simplesmente, ou você não vai conseguir, e você vai se frustrar, ou então você vai conseguir, o que talvez seja, talvez até pior. Porque no dia seguinte, até para se levantar, para você andar, é difícil. Todo o seu corpo dói. E mesmo que você conseguisse voltar lá, você não conseguiria fazer os exercícios. E se conseguir, no terceiro dia você não vai conseguir. Você vai precisar de dias, talvez uma semana, talvez 2 semanas, para você, sabe, recuperar o dano que foi causado por aquilo. Então, o primeiro ponto, vá devagar. Medite 1 minuto. Medite 2 minutos. Medite 3 minutos. Meu conselho, marque 10 minutos e faça o tempo que der. Faça o tempo que você puder. Aqui embaixo na descrição desse vídeo e aqui nessa bolinha você vai encontrar um desafio de 30 dias de meditação. Vá lá, comece do primeiro dia. Sabe, são exercícios extremamente simples. O desafio é chamado Pequeno Gafanhoto e são 20 minutos de meditação durante 30 dias. Mas desde o primeiro dia eu digo, faça o que você puder. Se você sentou para meditar, você começou a meditar, e 30 segundos depois você, sabe, não dá, então você já marca uma vitóriazinha ali, porque o fato de você sentar para meditar, de você, sabe, se colocar numa posição confortável, não precisa ser naquela posição de lótus, né? Numa cadeira, numa cama, contanto que não seja confortável demais para você não dormir.
Então, o tempo que você ficar já é uma vitória. Se durante 30 dias você, sabe, meditar 40 segundos por dia, você já adquiriu um hábito, você já vai começar a perceber que se torna mais fácil. E sabe, o segundo ponto é uma questão de teoria e prática, sabe? As pessoas se prendem muito na teoria, mas na prática é diferente. Buda não sabia meditar. Buda não sabia meditar. Sabe, imagine o seguinte, meditação é um treino. É um treino para a vida. Você medita para viver melhor. Você não vive para meditar. Sabe, os benefícios da meditação, o porquê da meditação não é o durante a meditação. É você perceber como isso está afetando sua vida. Sabe, você começa a ter mais espaço. Stephen Covey, que escreveu Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele tem uma definição de liberdade um pouquinho diferente. Ele diz que liberdade é o espaço entre a ação e a reação. Nada mais que isso. Ou seja, algo acontece na sua vida, sabe? Uma ligação, alguém chega para você, quer um exemplo clássico? Sabe, alguém chega para você e diz assim, precisamos conversar. Seu marido, sua esposa, seu namorado, sua namorada, precisamos conversar hoje à noite. O que é que acontece? Imediatamente você já entra em pânico, não é isso? Qualquer coisa que acontece, você reage imediatamente. Isso é a falta de liberdade. Então, uma das coisas, um dos milhares de benefícios que a meditação vai lhe dar é liberdade de agir ao invés de reagir. E Buda, ele não sabia meditar. Ele precisou sentar naquela posição e treinar, e treinar, e treinar, e treinar, e treinar, e tentar. E sabe, ele começou na prática, ele foi vendo o que funciona, o que não funciona. E uma das coisas interessantes de meditação é porque nós somos fundamentalmente iguais. Mas sabe, ao mesmo tempo, cada ser humano é único. E de repente, uma dica que eu dou para você, e eu dou algumas dicas bem interessantes, sabe? Eu tive algumas respostas muito interessantes de coisas que eu uso para mim durante a meditação. E muitas pessoas responderam que, para eles, aquilo foi, sabe, transformador. Já outras pessoas, um pequeno número de pessoas, em relação a uma dica especial que eu dei, disseram que não, isso para mim, sabe, piora a situação. E na prática é que você vai aprendendo as nuances, você vai aprendendo, sabe, a posição que é melhor para você meditar, sabe, o estado emocional que é melhor para você meditar, a respiração que é melhor para você meditar, até a técnica de meditação que é melhor para você meditar. E Buda teve que passar por todo esse processo. E é aí onde eu quero que você entenda uma frase muito, muito importante na minha vida. E foi me ensinada por um grande mestre meu, Igor Ledorowski. Ele é um mestre, né, faixa preta em karatê. E quando ele estava aprendendo, quando ele ainda era faixa branca, sabe, totalmente desajeitado, não sabia se ia conseguir aprender aquilo, se levava jeito para a coisa, mas ele queria muito. E um faixa preta chegou para ele, sabe, na escola que ele estudava, e disse, um faixa preta nada mais é do que um faixa branca que não desistiu. E Buda, sabe, nada mais é do que
alguém que não desistiu. Um bom cristão nada mais é do que um mau cristão que não desistiu. Um grande homem nada mais é do que um ser humano, né? Ou uma grande mulher, um ser humano que não desistiu, que não se acomodou, que não parou. Então, se você tem dificuldade, eu quero que você sempre se lembre disso. Sabe, Buda, ele passou anos, décadas buscando. Na maioria das vezes, nós achamos que, o cara já nasceu daquele jeito. Tem uma história que às vezes eu gosto de contar para as pessoas, Thomas Edison, que descobriu a lâmpada, né? E conta-se sempre que ele, teve que testar 1000 vezes. Algumas pessoas contam 100 vezes, algumas pessoas contam 1000 vezes, antes de finalmente acertar. Ele teve 1999 fracassos até finalmente conseguir que a lâmpada funcionasse como ele queria. E eu gosto sempre de lembrar as pessoas, porque as pessoas acham que Thomas Edison tinha uma perseverança de ferro e você precisa de uma perseverança de ferro. E as pessoas esquecem que as pessoas são reais. Esses homens, todos os homens, eles têm as mesmas dificuldades, têm os mesmos problemas, têm os mesmos, deficiências. Thomas Edison, provavelmente, depois de ter testado 5, 6, 7, 8 vezes, provavelmente ele se desestimulou. Ele, chegou em casa chateado, olhou para a mulher olhou para ele e disse, aí, conseguiu? E ele deve ter olhado para ela e ter dito, não, nunca mais eu quero, não funciona. Não vai dar certo, nunca mais eu vou mexer nisso. E talvez a mulher dele tenha chegado para ele, tivesse dito, ei, tente mais um pouco, Imagine, quantas vezes durante essas 1000 tentativas ou 100 tentativas, ele não deve ter decidido desistir, pensado em desistir, ter se sentido completamente desestimulado. E alguém chegou para ele, ou ele chegou para ele mesmo e disse, não, vou tentar mais um pouco. A gente acha que esses grandes homens que a gente lê sobre eles e ouve falar sobre eles e nós contamos histórias sobre eles, nós achamos que para eles tudo foi fácil. Mas eu quero que você não esqueça disso. Um faixa preta, nada mais é do que um faixa branca que não desistiu. Nada mais. A diferença entre você e um mestre em meditação, alguém que, vive essa paz interior que você tanto busca e colhe todos os benefícios para a saúde, para a sua família, para as pessoas que estão ao seu redor da meditação. A única diferença entre você e essa pessoa é você não parar, não desistir. Eu me lembro quando eu comecei a dar aula com 16 anos de idade, eu era completamente inepto. Eu não sabia nem para onde ia. E eu não desistia, eu dava aula todo dia eu dava aula, Às vezes eu dava 7 aulas por dia, 10 aulas por dia, e todas aquelas aulas que eu dava, eu saía dali me sentindo a pior pessoa do mundo, eu me sentia uma fraude, eu me sentia assim, eu não sei por que me pagam para fazer isso, vão descobrir que eu sou uma fraude, até que um dia, e eu me lembro desse dia, como se fosse ontem. Um dia, eu precisei dar uma aula que eu nunca tinha dado, uma aula para uma turma que eu nunca tinha dado aula para aquela turma. Na verdade, eu não sabia nem ao certo qual era a aula que eu ia dar.
E a diretora da escola, ela olhou para mim e disse assim, olha, eu não estou encontrando a caderneta, eu não sei exatamente onde é que o professor está, onde é que o professor não está. E eu olhei para ela e eu disse, não se preocupe, eu entro na sala, eu vou olhar para um dos alunos, eu vou pedir para ele abrir o livro, e eu olho onde o professor parou, e eu continuo dali. E ela olhou para mim, sabe, com aquele olhar espantado e disse, você consegue fazer isso? E eu disse, mas claro que eu consigo fazer isso. E sabe, naquele momento caiu uma ficha em mim. E eu senti um orgulho, porque aquilo para mim não era um desafio. Para mim aquilo era algo normal. Eu entraria na sala, perguntaria, professor, para onde? Qual a matéria que o professor está dando? E eu simplesmente pegaria o marcador do quadro branco e começaria a dar minha aula e daria aula. Isso para mim, sabe, naquele momento eu disse, uau, eu cheguei, né? Eu cheguei naquele ponto. E sabe uma coisa que eu tenho muito orgulho de mim? E isso é uma coisa que eu só vou lhe dizer, porque é importante que você também tenha isso. Que eu vejo muitas pessoas cometerem esse erro, sabe? Porque eu treinei muitos professores depois disso e eu, sabe, preparei muitos professores depois disso e eu percebia isso, infelizmente, em alguns deles. Quando você chega nesse ponto de ser um faixa preta, sabe, você venceu, você chegou no topo, você conquistou, né? Naquele dia onde eu percebi que eu era um professor, não me sentia uma fraude, eu não me sentia, sabe, eu não tinha nada a esconder, eu estava aberto, eu estava preparado. É importante que você saiba que depois da faixa preta tem primeiro dan, segundo dan, terceiro dan. Não entendo muito de karatê. Então, se eu estiver falando alguma bobagem em relação a karatê, né, por favor, me perdoe e me esclareça aqui embaixo. Mas é importante que você saiba disso, que do faixa preta é um novo início. Sabe? Quando você chega nesse ponto de você estar, de você conseguir meditar, de você realmente entrar em estado de meditação, você realmente poder ter essa paz dentro de você, é um novo início. Tem novos desafios. E foi por isso que, né, os grandes mestres, eles não param. Eles atingem aquilo. E eles têm novos desafios. Então, não, o cara está iluminado. Tá. Mas ele fica para ensinar. Ele tem novos desafios. E ele pode até nem falar sobre esses desafios. Porque, para quê? Né? Você ainda está nesse nível. É como um professor de karatê começar a falar sobre o que acontece, o que se aprende depois da faixa preta para um novato, para um faixa branca. Né? Ele falar um pouquinho sobre isso, né? Pode até estimular, dar uma certa curiosidade, mas você precisa aprender essa etapa. Um faixa preta nada mais é do que um faixa branca que não desistiu. E lembre-se, Buda demorou muito para aprender a meditar. E você vai aprender. Então comece hoje. Aqui embaixo, né? Se você quiser, tem um desafio de meditação. Vá lá para o primeiro dia, comece hoje. Se você já está acompanhando, então continue acompanhando. Né? Tá aqui na descrição do vídeo, tá aqui nessa bolinha. Um grande beijo para você. Até o nosso próximo encontro.